Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia. O objetivo dessa aula é fazer um guia, né, um balanço, propor as ideias centrais, da qual vocês devem se atentar para poder estudar e fazer um bom teste, né, uma aula de revisão. Uma coisa, primeiro a gente vai começar com o capítulo 5, são dois capítulos, né? O capítulo 5, estrutura geológica e mineração no Brasil, e o capítulo 6, relevo e solo, formação e classificação. Primeiro vamos para o capítulo 5, né, na ordem cronológica. Estrutura geológica, da qual nós já temos noções de quais são os tipos de estrutura geológica que existe, maciços antigos, bacias sedimentares, dobramentos modernos e cadeias de montanha. As cadeias de montanha se encontram nos desdobramentos modernos. No Brasil, território brasileiro, predomina-se os maciços antigos e também tem bacias sedimentares. Os desdobramentos modernos, né, são trechos da crosta de formação recente, são rochas menos rígidas e são frutas do movimento das placas tectônicas de zonas de convergência, tá bom? Fruto do processo das placas tectônicas. Aqui é a estrutura geológica no Brasil, né, da qual já destaquei que se predomina os maciços antigos e as bacias sedimentares. Uma coisa que a gente precisa compreender sobre a estrutura geológica do planeta é que a estrutura geológica e o potencial mineral brasileiro são os fatores centrais desse capítulo. E nesse sentido, o embaçamento cristalino encontrado-se nos maciços cristalinos e pelas bacias sedimentares e a sua grande extensão territorial são as condições naturais necessárias para que o país seja um grande produtor de minérios. Por isso que as bacias sedimentares e os maciços antigos, principalmente os maciços antigos, que dá estrutura suficiente, que encontra-se muitos minérios. Por isso que o Brasil tem uma atividade de extrativismo mineral muito forte. Uma coisa fundamental, aqui tem, né, a estrutura geológica do Brasil, atividade mineradora. Esse conteúdo não é difícil, não é nada complexo. A estrutura geológica do Brasil compõe-se de maciços, escudos antigos e bacias sedimentares, não ocorrendo a existência de dobramentos modernos. Na porção meridional do país, a bacia do Paraná é formada por sedimentos de arenito e rochas vulcânicas balsáticas da era Mesozoica. A decomposição das rochas balsáticas deu origem ao solo da terra roxa, fértil e rico em ferro. Ainda o Brasil, além de ter um rico acervo de minérios, graças à bacia sedimentar, graças aos maciços antigos, os chamados escudos cristalinos, boa parte do seu território tem solos de capacidade produtiva, né, da atividade agrícola. A estrutura geológica presente no território brasileiro, aqui a diversidade que tem, né, de recursos minerais. Por que o Brasil não é sujeito a vulcanismo? Porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Esse elemento é importante. Lembre-se que a formação geológica brasileira é uma formação extremamente antiga, que é pautada sobre as bacias sedimentares, e maciços antigos. Os escudos cristalinos é o que reserva os maiores minerais metálicos
E as bacias sedimentares são as que reservam os maiores minérios energéticos. Aqui no mapa dá para verificar isso. Os escudos cristalinos têm as maiores reservas de minérios metálicos e as bacias sedimentares as maiores reservas de minérios energéticos. Os principais minérios encontrados no território nacional e sua distribuição espacial têm um grande peso na região de Minas Gerais. Vale lembrar. Quadrilátero ferrífero, né, onde endossa isso, e as outras instâncias de extração do Pará, Amazônia, Rondônia, Amazonas, Rio Grande do Norte, com sal, Mato Grosso do Sul. E outro grande problema, o porquê da extração do extrativismo mineral, resultante em problemas ambientais gravíssimos, né? Então, basicamente isso, esse capítulo 5. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 é relevo e solo, e formação e classificação. É um conteúdo muito conceitual, que nós devemos se situar da seguinte maneira. Primeiro, tem a importância do relevo e do solo, né, para o nosso cotidiano e na estrutura do nosso espaço e do espaço. O homem, na superfície terrestre, necessita ter um entendimento do seu relevo e solo. Consequentemente, necessita, através da consolidação do espaço geográfico, ter a noção, porque essa noção que dá a continuidade das suas atividades, né? As formas de relevo são elementos importantes para o desenvolvimento da agricultura, de outras atividades humanas e para a urbanização, que é o que se destaca logo no início do capítulo. A formação do relevo. A formação do relevo, o estudo que trabalha isso é a geomorfologia, e essa geomorfologia vai entender o que são os agentes internos, formadores de relevo, e os agentes externos, modeladores de relevo. Os agentes internos são o quê? O tecnismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos, e os agentes externos os rios, chuvas, geleiras, oceanos, ventos, alternância da temperatura, ação dos seres vivos, principalmente do ser humano, que mais interfere no ecossistema e na superfície terrestre. Os agentes externos modificadores do relevo vai tratar-se muito da erosão e do empirismo. O empirismo é as formas fundamentais, o empirismo e a erosão são as formas fundamentais do relevo, que de fato fomenta também transformações nas características do relevo brasileiro e até mesmo na classificação do relevo brasileiro em sua diversidade. A erosão é um processo natural que se completa em 3 etapas, que é o desgaste, transporte e acúmulo de sedimentos. Esse processo há a atuação dos agentes externos, como os ventos, as águas e as geleiras, que transportam os fragmentos de rocha das áreas mais elevadas para as mais baixas. E o intemperismo é o conjunto do processo que gera a desagregação física e a decomposição química dos minerais das rochas. E há 2 tipos de intemperismo, o mecânico e o químico. O mecânico está atrelado à dilatação, à contração das rochas devido à alternância de temperatura. E o químico é através da ação da água, seja por chuvas, rios e por aí vai. Tipos de erosão. Está atrelado a pluviais, fluviais. A pluvial é intensificada, provocando deslizamento
e acarreamento de destruição de terra acontece muito no nosso país, né? E a fluvial é quando se é o rio. O leito do rio se amplia e aí, consequentemente, promove uma erosão no relevo. Tem a erosão glaciária, eólica, pelos próprios nomes, tem a noção. Glaciária é a mudança por conta da alternância do gelo, derretimento das geleiras. A erosão eólica ocorre diretamente pela ação dos ventos, por meio do lançamento de pequenas partículas de rocha contra umas com as outras, para provocar um desgaste e atrito, né? As formas de relevo têm as cadeias de montanha, planaltos, depressões e planícies. Vale lembrar que, como no Brasil e em outros locais do mundo, o relevo também sofre grande intervenção do homem, né? Questão ambiental. Agentes modificadores importantes. Muitas das vezes a ação do homem provoca impactos ambientais negativos no ambiente, afetando o solo e até mesmo destituindo alguns fragmentos do relevo. Então é importante ter uma noção, né, desse conteúdo. Como a sociedade faz o uso diferente do espaço de acordo com as características fotográficas e estrutura geológica dos lugares, a importância dos agentes externos para modificar o relevo, entender que o ser humano, por meio de suas atividades, pode desencadear ou acelerar o processo de erosão, entender o que são cadeias montanhosas, planaltos, depressões e planícies. É importante entender a diferença entre os geógrafos Haroldo Azevedo e Isis Abersaber e Juraci Royce sobre a caracterização do relevo, como é instituído no mapa aqui, como é o porquê de ocorrer essa distinção. O primeiro a ocorrer foi Haroldo Azevedo, de fazer essa distinção, onde se basicamente só defendia as unidades de relevo do Brasil entre planaltos e planícies, e basicamente sobre as altitudes dos planaltos e planícies. Na década de 60, Abersaber muda isso, vai ter uma classificação mais detalhada. E Juraci Royce, nos anos 90, amplia-se os estudos de Abersaber, detalhando mais ainda e implementando as depressões, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês se situem. Aí a gente vai falar sobre, aqui é o solo, né? A importância do solo, a classificação dos solos, tem os eluviais, que são provenientes da desagregação e decomposição das rochas existentes no próprio local de formação, e aluviais, formados em virtude do acúmulo de material transportado pela ação da água e do vento. Classificação dos solos. E eu finalizo, né, para não ficar longo, né, que são técnicas para melhorar o solo, os tipos de plantio, né, e o trato com o solo. Tem um plantio direto, que é uma técnica que consiste em plantar diretamente sobre os restos de plantas da colheita anterior. Rotação de cultura, o cultivo alternado de produtos, curvas de níveis, linhas que ligam pontos da mesma cota altimétrica, afolhamento, método a qual divide o terreno dividido em 3 partes. Enquanto 2 partes são cultivadas, a terceira permanece em repouso por 1 ou 2 anos para recuperar as propriedades retiradas da colheita anterior. E basicamente isso. Eu finalizo, né? Basicamente isso, um balanço, um guia por onde vocês devem se situar para poderem estudarem, quando for estudarem, para fazer um bom teste. Então, pessoal, é basicamente isso.
Até mais, bons estudos. Eu quero que vocês acompanhem as outras aulas com calma, respondam as atividades, acompanhem a correção da atividade, que tudo vai fluir bem e tudo vai caminhar bem. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.